Eu suspeito que a maioria aqui, a grande maioria aqui, tem uma visão bastante distorcida sobre o tributo. Bastante distorcida. Eu suspeito que boa parte aqui tem uma visão bastante preconceituosa. Eu suspeito que aqui boa parte tem uma visão bastante, digamos assim, baseada em mitos que nos contam todos os dias e que a gente, sem refletir muito, passa a repetir esses mitos. E esses mitos, eles atrapalham uma discussão, um debate mais aberto, esclarecido sobre o tributo. Tá? Dizem, tem um ditado antigo, popular, de que a gente não escapa de duas coisas na vida. É da morte e dos impostos. E há até gente que está estudando muito a ciência para escapar da morte, mas do imposto não vai escapar. Há até uma possibilidade, um sonho de uma vida eterna, mas de imposto ninguém vai escapar. Então, se entre o imposto e a morte a humanidade pudesse livrar de uma das coisas, já vai ser da morte. O do imposto não vai conseguir. E é fácil explicar. É porque existe uma frase de um filósofo chamado Oliver Holmes, que é uma frase, inclusive, que está no frontispício, na frente, na fachada da Receita Federal americana. Ela diz mais ou menos o seguinte, que o imposto é o preço que se paga por uma sociedade civilizada. A gente paga um preço para viver numa sociedade. E esse preço, ele é um imposto, ele tem que ser pago. Não há possibilidade de uma vida numa civilização, numa cidade, num estado, não há possibilidade dessa vida ter alguma chance de ser uma vida digna sem imposto. Não é possível. Né? Se alguém no caminho daqui se acidentasse por uma fatalidade, ia aparecer aqui, e não importa se você tem plano de saúde, não importa, porque não é o teu plano de saúde que vai te buscar na rua, num acidente. É o poder público que vai te buscar e vai te levar para um hospital. Não há a menor chance de você ligar para o seu plano de saúde e não importa a fortuna que você pague, ele não tem uma ambulância para te buscar. Se a nossa casa pegar fogo, não tem jeito, é o corpo de bombeiro que vai nos socorrer, não é assim? Para dar alguns exemplos, né? A polícia, a segurança, por mais que funcione mal, não é? Enfim, os exemplos são infinitos. E isso tudo só é possível com o valor, com os impostos. Certo? Então, assim, se a gente não escapa dos impostos, não é possível escapar, que eles, pelo menos, sejam o mais justo possível, entendeu? Que eles sejam justos. Vocês acham que é um absurdo imaginar que, além de a gente ter que pagar imposto, não pode escapar dele, ele tem que ser injusto? Vocês acham que buscar uma tributação justa é uma coisa inalcançável, inatingível para uma sociedade? Porque nós vivemos num país em que essa tributação ela é extremamente injusta. E o meu objetivo nessa noite é tentar demonstrar para vocês alguns mitos, certo? E por que a carga tributária brasileira é injusta. Qual o problema nessa formulação? Vou dizer para vocês qual é o problema. É o seguinte, disse por aí, e a gente acreditou, que no Brasil, o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Já ouviram falar isso? Vocês concordam com a ideia de que o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo? Concordam? Vocês estão falando isso com base em que comparação? Vocês compararam com algum outro país? Ou vocês apenas repetem isso?
Porque quando a gente diz mais alto que, ou mais baixo que, ou mais magro que, ou mais gordo que, é sempre comparando com alguma coisa, não é? Me digam aí um país que tem uma carga tributária dos conhecidos, mais baixa que o Brasil. Mais baixa. Beleza. Seu nome? Jairo. Os Estados Unidos, Jairo, você tem razão. Os Estados Unidos têm uma carga tributária de 26,2%. A carga tributária do Brasil, ela oscila, tá, pessoal? Mas a carga tributária do Brasil está ali embaixo, olha. Bingo! Estados Unidos tem uma carga tributária menor que a brasileira, certo? Errado. E eu vou explicar para vocês por que está errado essa comparação. Porque carga tributária, vejam, pessoal, é em comparação, é em relação a quê? Ao PIB. Ok? Vamos lá. Alguém aqui arrisca dizer qual é o PIB brasileiro? 2 trilhões de dólares. Isso dá mais ou menos entre, como o dólar vai, arredondando, 8 trilhões de reais. PIB dos Estados Unidos? 20 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é 10 vezes maior que o do Brasil. Quanto arrecada dos Estados Unidos? 26,2 sobre... Vamos diminuir 1/4 de 20 trilhões. Vamos arredondar para baixo aqui. Dá 5 trilhões de dólares. Quanto dá em real? Vezes 4. Quanto os Estados Unidos arrecadam? 20 trilhões, se fosse real. Quanto o Brasil arrecada? 2,5 trilhões. Beleza. Vamos continuar. Isso. População do Brasil. Olha, alguém está com máquina aí? É bom fazer essas contas. Eu não tenho esses números aqui todos na cabeça. Vamos lá. População do Brasil, quem sabe aí? 210 milhões de brasileiros. Confere? Guarda esse número. Arrecadação, 2,5 trilhões de reais. População, 210 milhões. Divide 2,5 trilhões por 210 milhões, você vai encontrar o quê? Quanto se arrecada per capita? Né? Parecido. Alguém faz essa conta aí? 12 mil alguma coisa. Ok? 12 mil arredondando. O Brasil arrecada... Vocês estão acompanhando assim? Depois eu vou para o pessoal do direito, tá? Eu estou com o pessoal da contabilidade. 12 mil reais por pessoa. População dos Estados Unidos, 320 milhões. É uma população 50% maior que a do Brasil. Arrecadação dos Estados Unidos, lembra? 20 trilhões dividido por 320 milhões. Quanto dá? Professores, ajuda as universidades. 62. Quanto cada estadunidense paga? 62 mil. Quanto cada brasileiro paga? Quem paga mais imposto? Quem paga mais imposto? Depois a gente pode ir para a renda per capita. Tranquilo. Se o Brasil tivesse 100% de carga tributária, ainda assim ele não conseguiria chegar no patamar dos Estados Unidos. Porque o que a gente precisa resolver no país é o crescimento da economia. Quanto mais tu cresce a economia, o PIB, mantendo o mesmo percentual de carga, você arrecada mais. Entenderam? O que acontece? O que diferencia
nós de outros países, sejam de economias mais do nosso continente, Canadá, Estados Unidos, seja dos países da Europa, especialmente os escandinavos, é o seguinte, é que a tributação brasileira, veja qual é o problema da tributação no Brasil. Não é verdade que o Brasil, não é, pessoal, por favor, não repitam isso. Não é verdade que o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo, não é verdade. Isso é uma mentira. Sabe qual é o problema do Brasil? É que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo no consumo. Vejam a diferença. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no consumo. É campeão. Por outro lado, o Brasil é um dos países que menos cobra imposto na renda e no patrimônio. Percebe? Olha o que acontece, está aqui. Estados Unidos. Olha quanto os Estados Unidos cobram no consumo. Mas olha quando vai para a renda. Patrimônio. Consumo. Olha o que acontece com o Brasil. Renda, menos da metade que cobra os Estados Unidos. Patrimônio, menos da metade. E olha o consumo. Praticamente 50% dos tributos no Brasil incidem no consumo, ao invés de na renda e no patrimônio. Ah, Charles, mas isso, qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? É o seguinte, é que o que vocês acham com uma tributação que incide muito no consumo e menos na renda e patrimônio? O imposto sobre o consumo são impostos invisíveis, certo? A gente não enxerga o imposto, a gente enxerga o imposto direto na renda e patrimônio. Carnê do IPTU a gente vê, não é isso? O imposto de renda quem paga vê, é o imposto direto, renda e patrimônio. O consumo ele está embutido no preço. O que acontece com esse modelo? É que ele causa uma distorção econômica, porque ele encarece o preço das mercadorias, dos serviços, ele trava o crescimento porque ele encarece. E ele é injusto do ponto de vista social. Por que ele é injusto? Porque os mais pobres pagam mais imposto que os mais ricos no consumo. Vocês sabem por que paga mais imposto? Proporcionalmente mais? Se um pobre que ganha um salário mínimo vai no supermercado e consegue fazer uma compra de R$100, e o rico entra no mesmo supermercado e faz a mesma compra de R$100. Vamos fazer essa conta? Eles pagaram o mesmo imposto, não pagaram? Quem ganha um salário mínimo de R$1.000 foi no supermercado, comprou R$100 e vamos arredondar aqui, Ricardo. Pagou desses R$100, vamos arredondar, pagou R$20 de imposto desses 100. Quanto representa R$20 em R$1.000, é o salário mínimo desse trabalhador? Quanto representa? 2%, ok? Então, esse trabalhador que ganha o salário mínimo, que foi no supermercado, comprou R$100 e pagou R$20 de imposto, ele pagou o equivalente a 2% de todo o seu salário em imposto, não pagou? Vamos imaginar alguém que ganha R$100.000 por mês, existe, viu, gente? Que ganha R$100.000, entrou no mesmo supermercado só para comprar um lanche e pagou R$100 nessa compra, pagou os mesmos 20 de imposto, não pagou? Quanto representa R$20 para quem ganha 100 mil? Então, quem pagou mais imposto proporcionalmente, embora pagando o mesmo valor? Quem fez mais sacrifício? Quem foi mais taxado? Não foi o pobre? Então, o mal da tributação no consumo é que ela é injusta, porque ela exige mais de quem ganha menos. É por isso que os países mais desenvolvidos, o que fizeram? Há muitos anos já fizeram isso.
Não, diminui a tributação no consumo, porque a tributação pesada no consumo ela onera mais os mais pobres. E você compensa isso tributando mais fortemente a renda e o patrimônio. Sempre que possível, inclusive isso vai mudar, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O que quer dizer isto? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. A tributação no consumo, ela faz o quê? Ela faz o inverso. Quem ganha menos, paga mais. Quem ganha... Como é que a gente corrige isso? A gente corrige isso diminuindo a tributação no consumo e fazendo o quê? Aumentando a tributação na renda e no patrimônio, como todos os países desenvolvidos, todos. Vocês não vão encontrar no rol de países menos desiguais, mais desenvolvidos, mais prósperos, nenhum país não vão encontrar que tributa mais o consumo do que a renda e o patrimônio. Entenderam? O Brasil está na contramão disso. O Brasil é profundamente injusto. O Brasil é, eu digo a vocês, sem medo, um paraíso fiscal dos mais ricos. O milionário brasileiro, sabe que ele vive no melhor dos dois mundos. Explico para vocês. Ele no Brasil paga pouco imposto de renda e no patrimônio. Aí ele pega, acumula a riqueza. Aí ele precisa fazer compra, ele vai para os Estados Unidos comprar. E elogia os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos é uma maravilha. Opa. Vai morar lá para ver quanto vai pagar de imposto de renda e patrimônio. Se eu contar para vocês que no Brasil, vamos lá, alguém que tem uma renda muito boa, muito acima da média de salários no Brasil, por exemplo, é o Mauro Bill. Não, eu não vou usar, pronto, deixa eu me queimar. 20 mil reais. Vocês sabiam que eu pago mais imposto de renda do que quem ganha 300 mil por mês? Vocês acreditam? Pois é verdade. É verdade. No Brasil, todo mundo que ganha mais de 40 mínimos e vai embora. O Brasil tem mais ou menos 750 mil contribuintes. 750 mil contribuintes que ganham acima de 40 mínimos por mês. 750 mil contribuintes. Tá? Esse povo, quanto mais ganha, menos paga imposto de renda, porque tem um mecanismo chamado isenção de lucros e dividendos, e boa parte desse pessoal recebe lucros e dividendos das empresas. Lucros e dividendos no Brasil é isento de imposto de renda. O que é uma barbaridade. Isso precisa ser enfrentado no Brasil. Nós estamos falando de 750 mil pessoas contribuintes. Quantos nós somos na nossa população? 210 milhões. Quanto representa 750 mil no universo de 210 milhões? Conta. Voltei para contabilidade, administração. Quanto representa 750 mil? É entre 0,3 e 0,4. Vamos lá, 0,4. Menos de 0,5% da população brasileira. 750 mil. Vocês sabiam, se a gente aumentasse o imposto desse pessoal, só desse pessoal, menos 0,5% de 0,5% da população? 0,36%. É isso, 0,36%. Nós conseguimos arrecadar pelo menos mais 350 bilhões de imposto de renda no Brasil. Nós fizemos essa conta. 350 bi. Se nós criássemos duas novas alíquotas, se nós criássemos uma alíquota de 35%, pessoal de 40 a 60 por mês, mínimo, e 40% para esse pessoal de mais de 60,
nós poderíamos arrecadar, pessoal, está aqui, 750 mil contribuintes. Vendo? Nós poderíamos arrecadar, pessoal, mais em torno de 350 bilhões de reais. Não é difícil resolver o problema do sistema. E isso permitiria fazer o quê? Arrecadando mais na renda. E no patrimônio tem outras propostas, que eu não vou entrar em detalhe porque o tempo não permite. Isso possibilitaria que a gente reduzisse a carga tributária no consumo, que hoje está em torno de 50%, lembram? Para algo em torno de 35%, 36%, que ainda é alta, mas apesar disso é muito mais baixa do que é hoje. Para diminuir o preço das coisas, né? Livrar um pouquinho o orçamento doméstico da carga pesada no consumo. Tributando um pouco mais, 750 mil pessoas no Brasil, entendeu? Só que o problema é que essas 750 mil pessoas no Brasil são as que têm a maior representação política no país. São as que têm maioria no Congresso, entendeu? E esse é o grande desafio, mas ele começa discutindo, esclarecendo, fazendo um debate esclarecido sobre esse tema, que é, como eu disse para vocês no início, carregado de mitos. Então, o imposto de renda no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, artigo 53, inciso 3º, parágrafo 2º, ele tem que ser universal, incidir sobre todas as rendas, ele tem que ser genérico, incidir sobre todas as pessoas, e ele tem que ser progressivo, aumentar conforme aumenta a renda. Por quê? Por causa do princípio da capacidade contributiva, que está lá esculpido no artigo 145, parágrafo 1º, que fala da capacidade contributiva. Ou seja, o imposto de renda no Brasil, ele não é progressivo, porque ele não vai aumentando conforme aumenta a renda. Pelo contrário, a partir de 40 mínimos ele vai diminuindo a cobrança dele. Ele não é universal, porque ele não incide sobre todas as rendas. O imposto de renda no Brasil incide sobre salário. Quem vive de salário paga imposto de renda. Mas quem vive de lucros, dividendos, de juros, não incide imposto de renda. E ele não é genérico, porque ele não incide sobre todas as pessoas. Logo, o imposto de renda no Brasil, turma do direito, pode-se dizer que ele é anticonstitucional. Ele não respeita a Constituição. Não respeita. Entendeu? Ele precisa cumprir o seu propósito e cumprir os seus preceitos constitucionais, para a gente construir um país mais justo, para permitir que a tributação no Brasil seja mais justa, seja mais equilibrada, seja mais solidária. Entendeu? Eu encerro, nos meus 5 minutos, eu serei fiel ao tempo, eu encerro dizendo para vocês o seguinte, olha, carga tributária, para além da comparação que eu fiz em números, a rigor, não é a melhor maneira de tratar a carga, dizendo assim, ela é alta ou ela é baixa. Carga tributária de qualquer país, ela depende do estado, do modelo de sociedade que as pessoas decidem que querem ter. Artigo 6º da Constituição Federal, pessoal. Os direitos sociais. Direitos sociais, ó. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Muito bem, salva de palmas. Se vocês aqui tivessem que escolher, alguns de vocês ou algumas de vocês serão auditores fiscais, outros serão deputados, quem sabe não está aqui o futuro ou a futura governador ou governadora de Rondônia. Se vocês tivessem que escolher, a gente, entre garantir esses direitos sociais da Constituição, isso, a gente só garante isso com o quê? Com o que a gente garante isso? Me digam de que maneira nós podemos garantir, viabilizar, materializar, realizar esses direitos sociais, se não for através dos impostos. O que vocês acham?
que a gente tem que ter uma tributação mais justa e suficiente para garantir esses direitos, ou nós, como sociedade, temos que abrir mão desses direitos? O que vocês acham que a gente tem que escolher? O que a gente tem que escolher é lutar por uma tributação justa e suficiente para que a gente tenha um país em que as pessoas tenham direito a viver, inclusive. Alguém aqui conhece alguém que já recebeu um transplante de órgão? Alguém aqui? Conhece alguém? Ou tem alguém na família ou conhece alguém? Pessoal, o meu pai é transplantado. Seu Raimundo dos Prazeres Alcântara, que vai fazer em dezembro 75 anos. Ele fez um transplante de fígado no dia 14 de setembro. Lembro até hoje porque foi o dia do aniversário da minha filha. 14 de setembro de 2011. Ele fez agora, dia 14 de setembro passado, 8 anos de transplantado. Sabe quem foi que garantiu o transplante do meu pai? E por isso ele está vivo com a gente? Foi o sistema público de saúde. Não fosse o sistema público de saúde, meu pai não estaria mais entre nós. Isso se garante com os impostos, que no Brasil é suportado muito mais pelos mais pobres e muito menos pelos mais ricos. Eu acho que é um desafio de vocês que estão estudando, que vão assumir, alguns já assumiram, outros vão assumir o mundo do trabalho, da política, enfim, dos negócios, né? Vocês têm essa responsabilidade, enfim. Então é isso. Obrigado.